Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia para você sintonizado em uma das emissoras da Rede Católica de Rádios do Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Brasil já tem mais de 800 mil infectados por Covid-19. Mortos superaram 40 mil nesta quinta-feira. Governo de São Paulo anuncia parceria em produção de vacina. Em live, presidente Jair Bolsonaro diz que vetou o trecho de projeto de lei que dá mais poder a síndico durante a pandemia. Comércio prevê queda de 40% nas vendas para o Dia dos Namorados. Papa Francisco envia carta ao Brasil por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Estes são alguns dos destaques desta sexta-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9569, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas 1 minuto. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira os dados da Covid-19 no Brasil. Em 24 horas foram 1.239 mortes e mais 30 mil novos casos confirmados. E o país ultrapassou os 800 mil casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de infectados. 40.919 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará são os estados com mais óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, cerca de 345 mil pessoas se recuperaram da doença. E a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, amanheceu ontem, quinta-feira, com um protesto silencioso pelas mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. A organização não governamental Rio de Paz abriu 100 covas rasas nas areias da praia, no trecho entre o hotel Copacabana Palace, em homenagem às vítimas. As pessoas que simbolizavam coveiros usavam roupas de proteção individual e havia bandeiras do Brasil penduradas nas cruzes. O ato, iniciado às 6 horas da manhã, chamou a atenção das pessoas que passavam no calçadão. Muitas pararam para fazer orações ou tirar fotos. E também ontem o governo de São Paulo anunciou uma parceria para a produção de uma vacina contra a Covid-19. Vamos saber os detalhes com o repórter Nelson Lim. São Paulo irá receber a fase 3 dos testes pré-clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes serão feitos em 9 mil voluntários no Brasil e a seleção das pessoas será feita pelo próprio Butantan, através de parcerias do Instituto com 16 centros de estudos clínicos pelo país. O anúncio do acordo foi feito nesta quinta em coletiva do governo do estado de São Paulo. A partir do sucesso nessa fase 3 dos testes, a previsão é que a vacina seja disponibilizada no SUS em junho de 2021. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, na corrida pela imunização contra o coronavírus, a vacina feita pelo Instituto Butantan com a Sinovac é uma das que está em fase mais avançada no mundo. É uma das vacinas que está mais desenvolvida, mais próxima de chegar às pessoas. Existem outras vacinas, como foi mencionado aqui a vacina da Oxford, existe uma nos Estados Unidos, de uma empresa chamada Moderna. Tá? Então são 3 vacinas que estão numa fase muito adiantada de desenvolvimento. Então agora nós vamos ver qual vacina será mais eficaz e mais eficiente. Então nós estamos, vamos dizer assim, numa corrida, uma corrida do bem. Ainda conforme Dimas Covas, a vacina sino-brasileira não tem componentes ativos da Covid-19, apenas fragmentos do vírus e usa uma tecnologia já dominada pelo Instituto Butantan. Por isso, com a aprovação nos testes clínicos, o Instituto, que já produz mais de 1 milhão de vacinas contra a gripe por dia,
poderá implementar rapidamente a produção em escala industrial para fornecimento ao SUS. Na nossa fábrica de gripe, nós produzimos 1 milhão de vacinas por dia. Tá? Então nós estamos tratando de produção em larga escala. E essa vacina, uma vez passadas as fases de desenvolvimento, entrando em produção, essa negociação para a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização terá que ser feita com o governo federal. Mesmo com a promessa da vacina, as medidas de higiene e isolamento devem continuar para evitar a contaminação, conforme explicou Sérgio Zimmermann, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Visto que existem possibilidades na literatura de uma segunda onda e uma terceira onda, como nós já estamos observando em alguns países ao longo do mundo. É muito importante que as pessoas não parem de tomar as medidas preventivas. Esse é um dado importante. A vacina ela vai chegar entre nós a partir do ano que vem, mas as medidas de prevenção têm que ser cada vez mais intensificadas, como distanciamento social e uso de máscaras e higienização das mãos. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de São Paulo, divulgados nesta quinta-feira, o estado tem mais de 162 mil casos e 10.145 óbitos por Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. E o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que vetou um trecho do projeto que dava ao síndico poder para barrar festas em condomínio. Entenda com Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro comentou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais os vetos feitos por ele no projeto de lei conhecido como PL do Síndico. O texto, aprovado no Congresso Nacional, dava ao síndico a responsabilidade de limitar o uso de áreas comuns nos condomínios e vilas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre um prédio e outro, entre uma vila e outra, há diferença. Tem uma vila lá no Pará, por exemplo, lá na terra do Edemol, lá em Belém, tá certo? E uma outra, aqui da Carolina Detone, Santa Catarina, há uma diferença enorme. Até de temperatura, tá certo? Outro do Amazonas, mais úmido, mais quente. Tá? Então, uma diferença enorme, não tem que fazer a mesma lei para todo mundo. E outra, eu interferir, o poder público interferir em condomínio,
Eu espero, obviamente, que os parlamentares mantenham esse nosso veto. Bolsonaro disse que também vai analisar outro projeto aprovado esta semana que define em que situações os brasileiros deverão usar máscara para evitar a contaminação pela Covid-19. De acordo com ele, o texto contém coisa, abre aspas, esquisita, fecha aspas, e extrapola o papel do Estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor Ribeiro. E o calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 acaba neste sábado. Serão liberados para retirar o dinheiro os aniversariantes de dezembro. E a Caixa informou que vai abrir 680 agências em todo o país neste sábado para atender os beneficiários. O atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia. O calendário começou no dia 30 de maio, liberando o saque para nascidos em janeiro. A Caixa ainda não informou quando será feito o pagamento da terceira parcela do auxílio. Para realizar o saque, é preciso gerar um código no celular por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para baixar de graça. Depois de gerar a senha, é só ir em uma agência da Caixa ou casa lotérica e sacar. No aplicativo também é possível transferir o dinheiro para outra conta ou pagar boletes pelo celular. O auxílio emergencial foi criado para atender trabalhadores que tiveram renda diminuída ou zerada com a pandemia da Covid-19. Podem sacar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. O governo anunciou que serão pagas mais 2 parcelas, mas o valor e quando elas serão pagas ainda não foram definidos. 7h11 no horário de Brasília. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou Igreja. RCR, fortalecendo a Igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. E hoje é dia dos namorados e para o comércio a data é propícia, especialmente no momento em que se tenta alavancar a economia. As vendas devem ter uma queda de 40% em comparação ao resultado do ano passado, nas previsões de 60% dos donos de lojas do estado de São Paulo. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado de São Paulo para estimar o impacto da pandemia de coronavírus na terceira data mais importante para o varejo. Menos pessimistas, os outros 40% dos donos de loja acreditam que as vendas deverão cair 20% em relação a 2019.
E os setores que os lojistas avaliam que têm mais chances de manter o faturamento são vestuário, perfumaria e chocolates. Em abril, a Serasa Experian apontou para uma queda de 31,8% nas vendas do varejo em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, a atividade do varejo apresenta, segundo o levantamento da consultoria, uma retração de 10,1% em relação ao período de janeiro a abril de 2019. E já que estamos falando sobre comércio, uma curiosidade que pode inclusive ajudar quem está na dúvida sobre presente para o Dia dos Namorados. Pijamas, máquina de fazer pão, pantufas e tablets. Esses são alguns dos itens que o brasileiro mais buscou no Google durante a quarentena. De acordo com o levantamento da empresa, é nítido o aumento de buscas por itens para a casa, conforto e bem-estar durante a pandemia de coronavírus. A busca por pijamas, chinelos e pantufas cresceu mais que 500% no início do mês de maio. No setor de cama, mesa e banho, a busca aumentou mais que 100%. Itens de informática e móveis para trabalho home office, como cadeira de escritório, também cresceu. Quebra-cabeça e aspirador de pó também entraram na lista dos produtos procurados. Além disso, houve uma redução na procura e compra de maquiagens e aumentou a procura por cremes para rosto e hidratantes. Mudando de assunto, vamos falar agora de saúde e de solidariedade. No próximo domingo é o Dia Mundial do Doador de Sangue e em tempos de coronavírus, os estoques nos bancos de sangue estão bem abaixo do normal. E para reforçar a importância deste gesto, os Hemocentro de todo o Brasil estão realizando campanhas neste mês de junho. Acompanhe a reportagem de Henrique Carmo. No dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em plena pandemia da Covid-19, muitas dúvidas afastaram os doadores, o que pode gerar uma queda nos bancos de sangue do país. Para sanar essas dúvidas e reforçar a importância da doação de sangue, batemos um papo com a gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, Anne Ferreira. Olá, Anne. Em geral, quem pode doar sangue? Podem doar sangue homens e mulheres que estejam bem de saúde, pesem pelo menos 51 quilos, tenham entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 precisam de autorização do responsável para poder doar. É importante que a pessoa venha bem alimentada, evitando apenas alimentos gordurosos como queijo, leite, frituras. É importante beber água no dia da doação, bastante água, e dormir pelo menos 6 horas na noite anterior. Quais os casos em que a pessoa não pode doar sangue? Não é adequado que pessoas com doenças graves ou pessoas que estejam se sentindo mal no dia venham doar. A gente reforça também que pessoas que estejam com sintomas de gripe, como tosse, febre, dor de garganta, coriza, não devem doar sangue enquanto durarem esses sintomas. Você deve aguardar pelo menos 14 dias após o fim dos sintomas para agendar sua doação. Pessoas que tiveram Covid podem doar após 30 dias após a cura. Se você teve contato com alguém que teve Covid, você só pode doar após 14 dias do último contato. É seguro doar sangue em meio à pandemia? Como funciona aí no Hemocentro? O Hemocentro tomou diversas medidas para garantir a segurança do doador e dos seus servidores durante esse período. Nós aumentamos o espaçamento de cadeiras de espera, há disponível dispenser com álcool em gel, todos os profissionais estão com uso de EPI. Mas é importante lembrar que o doador, quando vier, também tem que tomar os cuidados necessários. Higienizar as mãos com frequência, utilizar a máscara e respeitar o distanciamento. Anne, houve realmente uma queda nas doações neste período? Nas últimas semanas nós temos observado uma diminuição na quantidade de doadores diariamente aqui no Hemocentro e é por isso que a gente aproveita o dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador, para lembrar a população da importância de doar sangue, mesmo nesse período de pandemia. Para quem está na correria do dia a dia, é possível arrumar um tempinho para doar sangue? Por exemplo, eu posso doar logo depois do almoço? É sempre importante que o doador se alimente antes da doação de sangue. Quando a pessoa vem doar depois do almoço, a gente só reforça a importância de esperar pelo menos 2 horas após a refeição para doar. Anne, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que é doar sangue para você? Doar sangue é um ato de solidariedade, que a pessoa disponibiliza seu tempo, uma parte do próprio corpo, para poder salvar até 4 vidas. Conversamos com a gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, Anne Ferreira.
Ela reforçou a importância de continuar doando sangue, mesmo em meio à pandemia. Reportagem Henrique Carmo. Muito obrigado, Henrique, e vamos falar agora de cultura. O repórter Carlos Eduardo Bittencourt nos traz uma dica para este final de semana. Aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, o Cristo Redentor será cenário de um festival solidário de música inédito e virtual. Com realização da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a live vai homenagear os colaboradores do setor de supermercados e arrecadar alimentos para a campanha social Cristo Redentor, Eu Quero Doar. A transmissão será neste sábado, às 5 da tarde, pelo Facebook e YouTube da Acerge, e contará com os cantores Tony Garrido, Gabrielzinho, Preta Gil, que vão apresentar os maiores sucessos da música popular brasileira. Além do show, o presidente da Acerge, Fábio Queiroz, e o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, farão um talk show com homenagens aos trabalhadores do setor essencial para a sociedade. No final, haverá uma projeção de luzes no Cristo Redentor, homenageando os mais de 200 mil colaboradores diretos do setor de supermercados do Rio de Janeiro, que estão diariamente na linha de frente durante a pandemia do coronavírus, garantindo o abastecimento pleno da população. O Festival Solidário de Música é uma parceria da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e todo o valor arrecadado será direto para a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. As contribuições poderão ser feitas ao vivo via QR Code. Os alimentos doados serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. E agora de Brasília temos a participação ao vivo do Bruno Feitosa trazendo informações da CNBB. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Bruno, aqui é Jorge Teles e a igreja hoje participa de ações do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Nos fale mais sobre isso. Exatamente, neste dia 12, né, que é mais conhecido comercialmente pelo Dia dos Namorados, né, é celebrado o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E a Igreja do Brasil está inserida em diversas atividades e iniciativas dessa data por meio da Pastoral do Menor
e também do Santuário Nacional de Aparecida. E a CNBB apoia ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e outras instituições públicas da sociedade civil, né, em prol, né, do combate ao trabalho infantil. Essa data ela foi instituída por uma lei em 2007 e o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil ele foi inserido, né, na data definida pela Organização Internacional do Trabalho 5 anos antes. Então, desde 2002, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregados e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. Então, diante dessa realidade, né, de acordo com essa realidade que a gente vive, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2016, né, havia 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa aí cerca de 6% da população, né, um pouco mais de 40 milhões, né, nessa faixa etária. E para dar visibilidade a essa data, hoje, às 9 horas da manhã, a missa lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, no altar central, vai ser em intenção às crianças e adolescentes. De acordo com o santuário, a missa quer chamar a atenção dos órgãos públicos, da sociedade, né, e das entidades para a união no trabalho de conscientização sobre esses, né, os malefícios do trabalho infantil. O Papa Francisco até enviou uma carta para o reitor do seminário, Padre Eduardo, falando, né, se unindo a essa realidade, né, diz ele, abre aspas, de bom grado, as iniciativas promovidas, né, pela Casa da Mãe Aparecida. Trata-se de uma oportunidade para unir esforços em vista de erradicar a chaga tão terrível que priva tantas crianças do seu direito de ter infância saudável, fecha aspas, disse o Papa Francisco. Então, durante a celebração da missa, vai ser lida essa carta, né, uma carta contra o trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem, alertando aí sobre a dimensão desse trabalho. A CNBB, por meio da Pastoral do Menor, integra aí em estados, municípios, a rede de Fórum Nacional de Prevenção à Erradicação ao Trabalho Infantil e também apoia ações voltadas, né, para essa data, como a iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, com o objetivo aí de chamar a atenção, de alertar o Estado e a sociedade, né, para o elevadíssimo número de crianças que estão longe da escola e estão trabalhando. Bruno, hoje a iniciativa Globalizar a Esperança terá mais uma live, né, a Live da Esperança e Solidariedade, com presença de 2 artistas católicos, né, a dupla Álvaro e Daniel e também Eliane Ribeiro. Nos dê detalhes desse evento virtual. E a gente está vivendo, né, a fase das lives, né, nesse momento de isolamento social, da pandemia. É uma forma da gente estar próximo das pessoas, né, e também estar podendo, né, ter um pouco de cultura, e não seria diferente, né, na igreja. Então hoje tem música de qualidade, especialmente aquelas que aquecem o coração, né, aquecem a alma. Então hoje às 19 horas, né, a live recebe a dupla de sertanejos católicos Álvaro e Daniel e a cantora e missionária Eliane Ribeiro, que a gente é bem conhecida, né, tem muitas músicas famosas no meio católico. Então a live é uma iniciativa da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC, junto com a CNBB, CRB, Signos Brasil, Caritas Brasileira e o Movimento de Educação de Base e também das editoras católicas. O objetivo dessa live é levar um agradável momento, né, de música e reflexão durante esse período de isolamento social. Então, é um momento importante. A live vai ser transmitida tanto pelo canal da ANEC Brasil, e também pelo canal da CNBB no YouTube. Então, aí coloca na agenda, porque hoje, né, tem a live, semana que vem tem também, né, semana que vem os convidados vão ser Adriana Arides, Elba Ramalho, com participação do Padre Fábio de Mello. Tudo isso está lá no cnbb.org.br. Eu fico por aqui, um bom dia para vocês, até semana que vem. Obrigado, Bruno, bom dia para você também, até a semana que vem. E como o Bruno mencionou na sua participação, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Mas mesmo com norma constitucional estabelecendo o direito de proteção à criança e também ao adolescente e ao jovem, o Brasil tem 61% de suas crianças e adolescentes prejudicados pela pobreza. São vítimas do trabalho infantil e também sofrem com a falta de educação e acesso a informação, moradia, água e saneamento. E de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2016 havia 2.400.000 crianças e adolescentes
de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 6% da população nesta faixa etária. Entre 2007 e 2019, 279 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos morreram e 27.924 sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam. Nesse mesmo período, 46.507 crianças e adolescentes tiveram algum tipo de dano à saúde em função do trabalho. Hoje. E chegamos ao fim de mais esta edição. Nos trabalhos técnicos, Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e geração de conteúdo é da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira. Um bom dia e até segunda. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de